O show da guerra do Putin lembrou as demonstrações nazistas da década de 1930. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Putin fez um show no principal estádio de Moscou, onde foi a final da Copa de 2018. O show mais esquisito do mundo. Algumas bandas populares cantaram músicas, pessoas de uniforme faziam formações, um enorme público que agitava bandeiras do país sem parar. A última vez que um líder de um país fez um show militarista nesse estilo, aclamando as vitórias de guerra e a superioridade do seu povo, foi na Alemanha nazista. Tem até símbolo agora nessa nova pregação nacionalista, o Z, que parece ser a nova suástica. Você pode ficar tentado a achar que o povo russo então está a favor dessa guerra, né? Tava cheio de gente no estádio, tinha gente até fora do estádio. Mas saiba que jornalistas estrangeiros que ainda estão em Moscou entrevistaram as pessoas que participaram do evento, perguntando se elas apoiam a guerra ou não e por que estavam ali. A maior parte simplesmente se recusou a responder, mas alguns outros deixaram claro, estavam lá por pressão política. Eram, em sua maioria, professores e trabalhadores em escolas e também trabalhadores sindicalizados do metrô de Moscou que foram coagidos a participar sob risco de demissão e outras punições. Um estádio cheio como aquele, não seria de se estranhar que algumas pessoas até foram de livre e espontânea vontade, mas isso está longe de ser o sentimento do povo russo. Tudo indica, a maior parte foi lá ameaçada. Recentemente, uma pesquisa de opinião feita pelo Active Group apontou que 86% dos russos são a favor da guerra na Ucrânia, e mais, 75% seriam favoráveis à invasão de outros países da OTAN também. Antes de você achar um absurdo isso, lembre-se, Putin colocou uma lei punindo com até 15 anos de cadeia quem se manifestar contra a guerra. Além disso, alguns dias atrás ele disse na televisão que os inimigos da nação serão cuspidos como mosquitos, lembrando as purgas de Stalin, em que pessoas eram sumariamente mortas se discordassem do grande líder. Junte-se a isso o fato de que a pesquisa foi feita por telefone e pronto, você entende por que a maioria dos entrevistados preferiu nem responder a pergunta. A companhia independente Russian Field chegou a explicitar algumas das respostas de quem se recusou a fazer a pesquisa. Você sabe meu número, não seria um problema você achar o meu nome e você quer a minha opinião? Para que você quer isso? Claro que não irei responder, senão alguém vai bater na minha porta com certeza. Não obrigado, queime no inferno. Claro, eu digo e você me joga numa cela. É óbvio que num clima de perseguição e repressão, as pessoas não vão responder a uma pesquisa feita por telefone, onde podem ser facilmente identificadas. Tanto no caso da pesquisa quanto no caso do suposto apoio popular no estádio, a realidade é a mesma. Não se trata de apoio espontâneo, trata-se de coação pura e simples. Mas o mais curioso é tentar entender o porquê o Putin sentiu vontade de fazer um show pirotécnico com artistas no meio de uma guerra, uma farsa tão grande, tão sem sentido. A que propósito serve isso? Bem, dá para entender sim o que ele está buscando. Ele está tentando, meio pateticamente, é verdade, reverter a derrota mais dolorosa dele nessa guerra. A derrota na informação e desinformação. Existe uma estratégia de guerra muito badalada na Rússia chamada Doutrina Gerasimov, em homenagem ao importante general russo Valery Gerasimov. Essa doutrina diz que uma guerra não existe apenas no plano militar. Encarar uma guerra apenas pela movimentação militar é um erro enorme. Deve-se considerar o plano diplomático, econômico, da informação, desinformação, propaganda, cibernética e etc. Essa doutrina não está errada, ao contrário, está certíssima. E justamente por isso ela escancara muito mais ainda a falha da Rússia nessa guerra com a Ucrânia. No plano militar, já falamos em vários outros vídeos sobre a falha clara da Rússia. A Rússia entrou nessa guerra com uma terrível segunda maior força militar do mundo, e tem gente agora temendo que a derrota vergonhosa acabe incentivando Chechênia e Geórgia a retomarem suas brigas contra a Rússia. Lukashenko na Bielorrússia está cada vez mais fraco, porque agora se sabe que o temido exército russo não mete mais medo em ninguém. Veja o vídeo A Ucrânia pode ganhar a guerra contra a invasão russa e analista do FSB Situação Russa é muito pior do que parece sobre este tema.
Mas foi pior do que isso, porque em todos os outros planos da doutrina Gerasimov, a Rússia também está perdendo feio. Diplomaticamente, a Rússia está totalmente isolada. Os atos de crueldade cada vez mais extremos contra a população ucraniana, feitos pelo exército russo, parece que no desespero por não conseguirem avançar, garantem que nenhum país sério sequer aceita a neutralidade nessa guerra. Apoiar abertamente a Rússia só países que ninguém leva a sério, como Cuba e Venezuela. Também no plano econômico, a Rússia naufragou completamente. Ela se preparou para sanções, evidentemente, com reservas externas enormes. Só não estava preparada para o grau das sanções que foram impostas, muito maiores que qualquer outra coisa que tenha sido feita anteriormente. Sabemos agora, a expectativa de Putin é que o governo ucraniano iria cair tão logo ele invadisse o país. Então, sanções nessa situação não fariam sentido. Rapidamente subiria ao poder um fantoche russo por lá e fariam negociações de paz. Para que sanções se estamos negociando a paz? Infelizmente, deu errado. Mas a pior derrota russa nem foi a militar. Foi curiosamente numa outra área que antigamente muitos achavam que a Rússia era espetacular, na informação e desinformação. Logo nos primeiros dias de guerra, soldados russos capturados foram gravados na Ucrânia, ligando para suas mães, chorando por terem sido enganados. Eram soldados de verdade? Eram atores? Não importa. A propaganda foi feita, a desinformação foi colocada e ganhou um mundo. Zelensky passou a ler seus discursos cada vez mais contagiantes, a ponto de fazer congressistas americanos chorarem. Fez questão de gravar diariamente vídeos em Kiev para mostrar que continuava no país. Fez o seu papel melhor do que ninguém. Ah, ele é um ator, não é? Pois é, pode ser de propósito, pode ser sem querer, mas ele acertou direitinho o necessário. As pessoas rapidamente contrastaram Zelensky no meio de soldados participando da guerra, usando roupas não formais, com o Putin de terno, numa mesa com 50 metros de tamanho, isolado de todo mundo. O Putin é a imagem do isolamento na imprensa. E essa propaganda ucraniana, tenha sido ela planejada previamente ou não, foi um sucesso enorme. Botou a Rússia no chinelo, uma vitória muito maior até do que a vitória militar. Muitos analistas militares lembraram também que, ao contrário do que possa parecer, ter um presidente não militar é melhor nessas horas, porque deixa os militares livres para eles fazerem toda a estratégia. Zelensky não vai se meter nisso. Se fosse o Poroshenko, o antigo presidente da Ucrânia, que era militar de carreira, estava arriscado querer microgerenciar a estratégia e isso ia acabar prejudicando tudo. Zelensky está fazendo o que é importante para ele, representar o país, cuidar da informação, ser a imagem do país no exterior. E está fazendo isso de forma excepcional. Pouco importa se está representando ou falando a verdade. O que importa é estar ganhando a guerra da informação. Ao que tudo indica, esse show esquisitíssimo do Putin foi a tentativa dele de contrabalançar isso, mostrar que ele também está junto do povo. Esqueçam aquelas imagens em mesas com 50 metros de distância, ele sozinho. Olhem para mim aqui no meio de um monte de gente, um estádio aclamado pelo povo russo. Ele espera que seja esse o recado para virar essa guerra da informação e tentar depois reverter a guerra em outros frontes, econômico, diplomático, onde quer que seja. Mas não tem jeito, Putin não é comunicador. Putin é um mafioso. Ele é bom em intimidar pessoas, não em falar com elas. A imagem que passou foi de alguém desesperado, claramente fora do seu papel, tentando gerar um impacto grande para contrabalançar o enorme sucesso dos ucranianos nessa área, mas falhando miseravelmente. Pior, montando um circo militaresco que vai levar 2 segundos para alguém associar a Hitler e sua turma na Alemanha. Infelizmente, isso não são boas notícias. Putin, cada vez mais desesperado, é um mau sinal. Ele não tem mais como ganhar essa guerra, mas ainda tem como provocar um monte de dano, matar um monte de gente inocente. E pessoas desesperadas podem causar desastres enormes. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar.
clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!